Perda auditiva em um dos ouvidos pode ser enquadrada como deficiência. O governo tem pressa para aprovar proposta que muda o setor elétrico e Senado celebra os 40 anos da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Boa tarde. Projeto que define como deficiência a perda de audição em um dos ouvidos foi tema de audiência pública nesta segunda-feira. O projeto na pauta da Comissão de Direitos Humanos inclui como deficiência auditiva algum nível de surdez em apenas um dos ouvidos. Hoje, há uma interpretação que só considera deficiência a perda de audição nos dois ouvidos. Isso tem gerado processos na Justiça e criado problemas para o ingresso e permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Hoje, a pessoa que tem uma perda auditiva unilateral, muitas vezes elas acabam omitindo essa perda, né? Porque elas sabem que existe um preconceito. Temos impedimento físico, sofremos uma barreira que é a sensorial, temos obstrução em diversos empregos e áreas de trabalho e ainda sofremos preconceito no mercado de trabalho. Nós somos deficientes, apenas estamos invisíveis e esquecidos, mas não mais. Isso acaba. Somos 6,7 milhões de brasileiros surdos unilaterais. Somos pais, mães, médicos, ex-militares, pastores, enfermeiras, advogados, engenheiros e tantos outros milhões de pessoas que não alcançaram um nível superior e que se encontram nesse limbo social, profissional e jurídico. A minha experiência pessoal com surdos unilaterais é vê-los no meu consultório médico, deprimidos, chateados, envergonhados, porque tentam esconder a sua condição. E muitas vezes ele é taxado no trabalho de desatento, de relapso. Por quê? Porque a pessoa que está vendo não percebe que aquilo é uma dificuldade auditiva. Do ponto de vista de definições, igualmente é uma deficiência para as classificações internacionais da Organização Mundial de Saúde. É uma deficiência tanto para a classificação internacional de doenças, quanto para a classificação internacional de funcionalidades. Mas apesar das interpretações diferentes no dia a dia sobre a perda auditiva unilateral, há quem considere que mudar a lei não seria oportuno. Poderia gerar mais confusão. A evolução que houve no conceito, na Constituição brasileira, da avaliação da pessoa com deficiência não ser mais uma avaliação simplesmente médica, e sim biopsicossocial, né? Que a deficiência é um conceito em evolução e que a gente já tem instrumentos suficientes para poder garantir os direitos dessas pessoas. Manter caráter discriminatório de exame médico clínico apenas para a concessão de um reconhecimento destrói o caráter biopsicossocial do instrumento Índice Brasileiro de Funcionalidade e atenta contra o caráter de avaliação multiprofissional e biopsicológico e social proposto pela emenda constitucional já incorporada na Constituição brasileira. O plenário realizou sessão especial para comemorar os 40 anos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A maioria dos participantes criticou o ajuste fiscal que está sendo feito pelo governo e uma decisão do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. A ANAMATRA foi criada em 28 de setembro de 1976 e hoje tem cerca de 4.000 juízes filiados. O senador Paulo Paim, um dos parlamentares que pediram a sessão especial, destacou o papel dos magistrados na defesa dos direitos dos trabalhadores e criticou o ajuste fiscal do governo. Falo das reformas trabalhistas e previdenciárias, dos projetos da terceirização, do negociado acima da lei, entre outros, a PEC 241 do teto de gastos. Outros participantes atacaram as reformas. A PEC 241, ela nos causa uma perplexidade, porque estão querendo que os trabalhadores paguem a conta daquilo que eles não são responsáveis. Nós nos preocupamos, em especial nesses tempos de ajuste fiscal, em que colocam a conta do desgoverno de anos sobre os ombros,
principalmente dos programas sociais, de quem é deles beneficiado, e dos servidores públicos, do serviço público em geral. O senador Waldir Raupp discordou e defendeu o ajuste fiscal. Algumas reformas deverão ser feitas ainda este ano no nosso país, no Congresso Nacional. Talvez reformas até impopulares, mas com o objetivo de voltar o nosso país a um crescimento econômico suficiente para poder dotar melhor as nossas instituições e dar mais direito aos trabalhadores. Uma decisão do presidente do Tribunal Superior do Trabalho foi criticada durante a sessão. Ives Gandra Martins Filho pediu ao presidente da Câmara a retirada de 32 projetos que criam varas de trabalho em todo o país. É inconcebível que o presidente do TST não tenha a dimensão da importância da justiça do trabalho e não tenha a dimensão das consequências sociais para o país que tem em diminuir a estrutura ou obstaculizar o avanço da estrutura do direito do trabalho. Não poderia deixar de reforçar a nossa solidariedade com a magistratura do trabalho pelo ato intempestivo e, de certa forma, inconsequente do presidente do Tribunal Superior do Trabalho em solicitar, por esponte própria, individualmente, a retirada de 32 projetos que visavam o crescimento da justiça do trabalho, com esses mais de 100 varas e mais de 200 juízes e mais de 8 mil servidores da Justiça do Trabalho. A sessão especial teve a presença no plenário de funcionários de empresas que realizam a limpeza e conservação do Senado. Fiquei muito feliz e até emocionada de ver os terceirizados ocuparem a casa para nos homenagear. Porque é para vocês que a Justiça do Trabalho existe. A medida provisória que muda o setor elétrico está pronta para ir ao plenário da Câmara. A Comissão de Senadores e Deputados aprovou a matéria na semana passada. O governo tem pressa porque a MP 735 perde a validade no dia 20 deste mês. A medida provisória 735 chegou ao Congresso em junho. Ela facilita a privatização da Companhia Energética de Goiás, a CELG, e de mais 6 distribuidoras do setor elétrico que atendem o norte e o nordeste do país. Todas as empresas são subsidiárias da Eletrobras. O argumento do governo é de que a estatal tem enfrentado problemas financeiros e dificuldades para atender metas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. São mais de 6 bilhões e 200 milhões de reais de prejuízos. A Eletrobras, até talvez por não ser a vocação da Eletrobras como geradora e transmissora, não tem conseguido cumprir esse papel de sanear e de tornar essas empresas, de fato, com excelência na gestão e com desempenho, tanto econômico-financeiro como em termos de entrega da qualidade do serviço contratado. Como é que a gente resolve um impasse desse, já que são linhas importantes para fazer com que a energia de uma usina hidrelétrica já quase pronta ou pronta, ela chegue ao consumidor de energia elétrica brasileiro e a gente impeça, na verdade, que o consumidor de energia elétrica pague por uma energia que está pronta para ser gerada, mas não chega ao consumidor, não traz então o benefício de segurança energética ao nosso país. A MP autoriza o governo a transferir, pela venda de ações, o controle de uma companhia energética ao consórcio que vencer a licitação e comprovar a capacidade de continuar ofertando energia elétrica aos usuários. O setor privado poderá explorar o serviço por até 30 anos e terá um prazo para se adaptar às obrigações estabelecidas pela ANEEL. Para o consultor legislativo que trabalhou no relatório da comissão, a MP evita que a Eletrobras tenha prejuízo. Se essas concessionárias continuassem atuando, elas seriam multadas porque não cumprem os dispositivos da ANEEL e elas acabariam tendendo à caducidade. Assim como a União poderá fazer essa licitação, estados, Distrito Federal e municípios poderão também fazer uso desse dispositivo. A oposição é contra pontos da medida provisória. A privatização do setor elétrico, nós temos nossa oposição porque
nesses últimos 10, 12 anos, o setor elétrico, do ponto de vista estatal, que investiu na parceria, sim, de privado em vários pontos, foi estratégico para manter um sistema nacional articulado, num sistema nacional sem apagão e de um sistema nacional que distribui não só a energia, mas as oportunidades energéticas, não só de produção, mas de distribuição. Então, acho que esse sistema, ele deu certo, está dando certo e evitou o apagão de 2001. A MP também altera a gestão da Conta de Desenvolvimento Energético. Em 2016, o fundo arrecadou 18 bilhões de reais para pagar subsídios no setor. Pela proposta, a CDE não fica mais sob responsabilidade da Eletrobras. Passa a ser controlada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, instituição privada que administra operações financeiras do mercado de energia. A medida foi bastante modificada depois que chegou ao Congresso. A matéria recebeu 127 emendas. Uma das mais polêmicas reduz subsídios para a energia eólica. Nós não vamos ter desenvolvimento de energias alternativas, na medida em que não haverá também esses recursos. Então, nós vamos ter paralisação de projetos de energia alternativa. A medida provisória também limita o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. Até 2017 serão 3 bilhões e 500 milhões de reais para pagar despesas com combustível para a geração de energia térmica na região norte. Para que haja uma homogeneidade na tarifa de energia, esses sistemas isolados funcionam com base térmica a combustível. Ou seja, é uma energia cara, por negociação bancada e Congresso, bancada daquela região, Congresso e Poder Executivo, chegou-se a esse limite de 3,5 bilhões que poderia ser utilizado. Isso era basicamente o que nós temos, é o que o Tesouro está disposto a liberar. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.